O dia que fui contratado para arruinar a vida de um homem que achava que poderia escapar de seus crimes. Mas quando meu cliente me deu o caso, ele não fazia ideia de que estava prestes a perder tudo. Vamos chamá-lo de Joe. Tenho que chamá-lo de alguma coisa, o homem que eu arruinei, mas não posso chamá-lo pelo nome verdadeiro, então vamos chamá-lo de Joe. Joe era um espancador de esposa. Fui contratado pelo cunhado de Joe, o irmão da esposa que Joe espancou. Meu cliente também era ex-parceiro de negócios de Joe. Além de toda a coisa de você espancou minha irmã, meu cliente tinha outra rixa com Joe, uma rixa séria de negócios. Meu cliente levou isso ao tribunal e me deu o caso para cuidar. Joe e seus advogados lutaram comigo longa e duramente. Joe estava confiante de que suas besteiras e perjúrios descarados levariam a melhor. Sempre funcionou antes. Suas besteiras e seus punhos lhe renderam um bom acordo com sua ex-esposa, livre de pensão alimentícia, então talvez ele pensasse que ameaças e mentiras levariam a melhor mais uma vez, mas ele estava errado, e depois do julgamento eu tive uma sentença contra ele, uma grande sentença, muito maior do que ele poderia pagar. Joe se contorceu, virou, balançou e tremeu, mas depois de um tempo eu localizei e peguei todos os seus bens. Foi fácil, na verdade, Joe não pensou nas consequências, então não contratou um advogado até que fosse tarde demais. Se um dos meus clientes processar você, você está encrencado, porque meus clientes contratam advogados antes mesmo de saberem seu nome. Mas Joe não contratou um advogado até que o oficial de justiça jogou os papéis a seus pés, e aí já era tarde demais. Eu passei pelos bens de Joe como um moedor de carne, e depois de um tempo Joe tinha apenas uma propriedade restante, uma casa, e ele se agarrou àquela casa, pois ela era alugada, e sua única fonte de renda. Joe morava no porão inacabado, e ele sobrevivia com o que os inquilinos de cima pagavam a ele. Ele descontava os cheques de aluguel deles em lugares de empréstimo consignado, pagando taxas pesadas, mas valia a pena, porque ele sabia que eu penhoraria qualquer conta bancária que ele abrisse. Joe conseguiu esconder seu imóvel alugado de mim por um tempo porque ele era dono de uma empresa numerada, mas meu investigador o encontrou um dia e o seguiu até sua casa. Joe se auto-representou no próximo estágio, o que levou alguns anos, enquanto eu furava seus véus corporativos e seus tristes esforços em uma transferência fraudulenta, mas no final, eu tinha sua última casa, a casa onde ele morava no porão inacabado. Joe saiu um dia para pegar um maço de cigarros, e quando voltou, o xerife havia trocado as fechaduras. Meu cliente pode pelo menos morar no porão, o advogado de Joe me disse, pro bono, porque a essa altura Joe não tinha nada para pagar advogados. Eu conhecia o cara do pro bono, ele praticava direito ali perto. Enquanto eu falava com ele, pude ver a janela do escritório do cara do pro bono do outro lado do estacionamento da janela da minha torre de escritórios. Pergunte ao comprador, eu disse, está fora do meu controle, e estava. Eu disse ao advogado de Joe que o novo proprietário, um indicado, um dos funcionários do meu cliente, não o deixaria voltar para seu apartamento de porão de merda. Joe, um homem que tinha possuído isso e aquilo aqui e ali por toda a cidade, tinha acabado de perder a última coisa que possuía na terra. Exceto sua caminhonete. Ele ainda tinha sua caminhonete sobrando. A caminhonete de Joe era uma fera grande e devoradora de gasolina que ele dirigia por aí. Era velha e frágil demais para valer a pena aprender, então deixei Joe ficar com ela, e fiquei feliz por ter feito isso, porque agora a caminhonete era onde Joe dormia. Até que ele cometeu um erro e perdeu a caminhonete também. Ele perdeu a caminhonete no dia em que recebi um telefonema dos inquilinos da casa que Joe costumava ter. Ele voltou e estacionou sua caminhonete do outro lado da entrada da garagem, disse o inquilino, acrescentando que Joe tinha enlouquecido. Ele havia estacionado sua caminhonete ali com raiva, por despeito, e então andou até a cidade, dizendo que voltaria mais tarde naquele dia para dormir em sua caminhonete. Você consegue contornar o caminhão? Perguntei. O inquilino não conseguiu. A entrada da garagem estava bloqueada. Liguei para um dos caras do guincho que eu costumava defender nos meus dias de advogado criminalista, e em algumas horas o caminhão tinha sumido e estacionado em outro lugar, em algum lugar especial, de acordo com minhas instruções específicas. Meu cara quer seu caminhão de volta, disse o advogado pro bono no dia seguinte quando me ligou. Não vai acontecer, eu disse. Fiquei em meu escritório 15 andares acima do estacionamento e olhei para baixo, onde imaginei que meu colega pro bono estaria em seu escritório, de frente para o mesmo estacionamento. Mas você não tem direito ao caminhão, ele disse. Ele não tem o direito de bloquear a entrada de um homem, respondi. Era terrível, realmente, ficar de pé,
pronunciando palavras que tiravam o último bem de um homem, a última coisa que ele possuía na terra. Imaginei que era assim que Deus se sentia, antes de despojar um homem de tudo e mandá-lo para o inferno. Você realmente vai me fazer ir ao tribunal por causa disso, disse o cara do pro bono. Faça o que você tem que fazer, eu disse, e o cara do pro bono disse que seu cliente viria no dia seguinte para assinar uma declaração juramentada, e então eles iriam ao tribunal para pegar o caminhão de volta. Mas eu não estava preocupado. O dia seguinte estava claro e o sol estava brilhando e eram 9 da manhã quando olhei pela janela e tomei meu café. Meu telefone tocou. Eu atendi. Era o pro bono. Cara, por que você não me disse que a caminhonete do Joe estava estacionada bem na frente do meu escritório? Sua voz estava tensa, e eu podia dizer que ele devia estar tremendo de raiva. É mesmo, eu disse, olhando para a caminhonete de Joe estacionada 15 andares abaixo de mim. Que descuido do meu oficial de justiça deixar a caminhonete onde seu cliente poderia facilmente levá-la de volta. Eu realmente preciso falar com ele. Muito engraçado. Meu cliente vai processar. Não, ele não vai. Ele vai entrar naquele caminhão e ir embora, agora mesmo. Eu disse ao meu cara do reboque para encher o tanque, e ele também trocou o óleo, de graça. Diga ao seu cliente para entrar no caminhão dele e ir embora, e que se eu vir aquele caminhão de novo, eu vou apreendê-lo, para satisfazer o resto do julgamento do meu cliente. O cara do pro bono tentou argumentar, mas eu fui firme. Então eu desliguei o telefone e peguei meu café. Poucos minutos depois, Joe saiu do escritório de seu advogado e foi até sua caminhonete. Enquanto ele andava, vi que não havia mais um salto em seus passos. A alegria tinha sumido dele. Joe não foi o primeiro cara que eu arruinei e não será o último, mas ele é o único cuja ruína final eu testemunhei do alto, do meu escritório, e foi uma das experiências mais poderosas da minha vida, ver um homem caminhar até sua caminhonete, sabendo que eu o havia despojado de tudo mais que ele tinha, e que ele devia posse de seu último bem, sua caminhonete, a minha misericórdia. Joe foi embora, sua grande e velha caminhonete soltando nuvens de fumaça pelo escapamento. Eu tinha certeza de que nunca mais ouviria falar dele, e nunca ouvi. Vocês acham que eu fiz o certo? Me conte nos comentários o que acharam da minha história. Se fosse vocês, o que vocês fariam? Deixaria ele ir embora com a caminhonete dele ou não? Eu sou o Brenks, e se gostou desse relato, deixe o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!